E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eli e o assunto de hoje é a Guerra Fria. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, com a derrubada do nazismo e a derrota do Japão após o uso da bomba atômica pelos Estados Unidos, o mundo ainda não estaria em paz. A sensação de insegurança perduraria por décadas, onde o medo e a possibilidade de uma terceira guerra mundial eram parte do cotidiano das pessoas. Os soviéticos também passaram a dominar a tecnologia das bombas atômicas e fez frente à influência norte-americana. Nenhuma das duas nações atacou diretamente a outra, mas a iminência de um possível ataque era sempre percebida. De fato, o mundo estava em uma guerra, mas desta vez uma guerra de ideias, uma guerra ideológica, a Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos, representando um modelo capitalista de desenvolvimento, influenciando o processo de reconstrução da Europa. Utilizando os meios de comunicação como a TV, rádio e cinema para difundir seus ideais, difundir o modo de vida americano, o American Way of Life. Incluindo em um só pacote as ideias de liberdade e a possibilidade de cada indivíduo tomar as rédeas sobre seu próprio destino, fazer riqueza e poder consumir, uma vez que o sistema capitalista se baseia fundamentalmente no consumo. Para estimulá-lo, então, dentro desse pacote também foi colocada a sensação de felicidade do indivíduo associada ao consumo e aquisição de bens. Ter casa própria, carro e eletrodomésticos era o símbolo social do status do homem feliz e realizado, e espalhado por todos os países do bloco capitalista. Isso é familiar para você? Quando pensa em ter uma boa vida, como você imagina que essa vida será? Existem boas chances de você se enxergar sendo feliz e realizado, reproduzindo as ideias do modo de vida americano, consumindo para ser feliz. Do outro lado, temos a União Soviética sob o comando de Stalin e seus planos quinquenais, realizando coisas que chocavam analistas da época. Mesmo com recursos reduzidos, não havia desemprego, a industrialização avançava mesmo durante a Grande Depressão de 1929, e o povo parecia se sentir confortável não tendo de fato a liberdade prometida pelo capitalismo. O governo stalinista se torna totalitário e perseguidor de seus críticos. Investe pesadamente em propaganda para trazer a sensação de governo que zela por seu povo e desponta como potência tecnológica espacial, sendo o primeiro país a lançar um satélite em órbita e, pouco tempo depois, a lançar o primeiro homem ao espaço. O símbolo da bipolarização do mundo é o Muro de Berlim, na Alemanha, que havia sido dividida em duas. Na Alemanha Ocidental, sob a influência dos Estados Unidos, vigorava o capitalismo. Do outro lado do muro, na Alemanha Oriental, o comunismo havia se estabelecido. Ao restante do mundo cabia se posicionar, ou ficavam ao lado do capitalismo com a influência dos Estados Unidos, ou ficavam do lado da União Soviética. Daí a classificação, hoje já superada, de países de primeiro e segundo mundo. Também existiam os países de economia subdesenvolvida na América, África e na Ásia, que foram classificados como países de terceiro mundo. A influência norte-americana na Europa se intensificou com a execução do Plano Marshall, onde os Estados Unidos financiaram a reconstrução dos países devastados pela Segunda Guerra, como forma de estimular o consumo de seus produtos, facilitar o escoamento deles, facilitando o comércio e assim dificultar o avanço do comunismo soviético. A disseminação do welfare state, o estado de bem-estar social, onde o governo americano se colocou como promotor do bem-estar e segurança da população desde a década de 1930, chegou à Europa e influenciava a política dos seus países.
Apesar das duas potências nunca terem se atacado diretamente, isso não quer dizer que a disputa por áreas de influência entre o capitalismo e o comunismo soviético ficaram sempre no campo ideológico. Ao contrário, tivemos durante o período da Guerra Fria diversos conflitos em diferentes regiões do mundo, como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia e a Revolução Socialista Chinesa, que serão tratados mais profundamente em outros vídeos. Esses conflitos vão gerar movimentos de contracultura nos Estados Unidos, como o movimento hippie. Os hippies pregavam o amor livre, o respeito à natureza, o pacifismo e um modo de vida simples, sem as preocupações capitalistas. O movimento foi marcado pelo uso de drogas e o sexo livre. Os jovens muitas vezes abandonavam suas famílias em busca de uma vida mais tranquila. Diante disso, ficaram conhecidos como a geração Paz e Amor. Também é um momento importante na luta de direitos civis da população negra norte-americana, uma vez que o racismo nos Estados Unidos era institucional. Havia leis para a segregação dos negros. Eles geralmente não podiam acessar as universidades e deveriam se levantar e ceder seu lugar no ônibus para os brancos quando fosse necessário. Essa situação é ilustrada num episódio que envolveu Rosa Parks, que se recusou a se levantar do assento do ônibus para que um branco se sentasse. Acabou presa e virou símbolo da união dessa parcela da população norte-americana na luta por igualdade. Martin Luther King se junta à causa e o caso repercute em todo o país. Isso marca uma série de conquistas para essa parcela da população. Voltando entre a situação entre as potências, o momento de maior tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos se deu durante a década de 1960, com a chamada Crise dos Mísseis, que talvez tenha sido o momento de maior risco de termos uma nova guerra mundial. Cuba, apesar de próxima territorialmente dos Estados Unidos, se aproximou politicamente da União Soviética, que instalou mísseis em seu território. Isso demonstrou ao mundo que a União Soviética seria capaz de atacar o território dos Estados Unidos facilmente. Os Estados Unidos, nessa época, sob o comando do presidente Kennedy, fizeram um bloqueio naval a Cuba, onde os navios soviéticos que se aproximassem da ilha seriam revistados. A população cubana protestou nas ruas a favor da revolução e criticavam a interferência americana em assuntos do país. Em outubro, sob a ameaça da invasão de Cuba pelos norte-americanos, os soviéticos, agora liderados por Nikita Khrushchev, decidem retirar os mísseis de Cuba e mais tarde exigem também a retirada dos mísseis que os Estados Unidos haviam instalado na Turquia. Os embargos comerciais dos Estados Unidos a Cuba duram até hoje. Estados Unidos e União Soviética disputavam para se tornarem a potência mundial hegemônica. Quem tivesse o melhor arsenal tecnológico de armamento e comunicação demonstraria ao mundo que era o melhor sistema político-econômico. A corrida espacial ganha intensidade e em 1969, os soviéticos, apesar de terem saído na frente nessa corrida, são ultrapassados pelos Estados Unidos, que levaram o primeiro homem à Lua, o astronauta Neil Armstrong. Um período de tensão, de risco eminente de uma guerra nuclear, com conflitos armados em diversos pontos do planeta, avanço tecnológico e com a redefinição do papel do Estado. Essas são algumas das formas de caracterizar a Guerra Fria, um período complexo cujos resultados influenciam diretamente nossas vidas. Mas como isso acabou? Isso é assunto para um outro vídeo, mas é tudo muito interessante, não é mesmo? Assista quantas vezes precisar e obrigado por se inscrever. Assim você poderá assistir aos novos vídeos. Um grande abraço, fui!